Antes que o ouro brilhasse nas mãos dos reis, o mundo vivia de trocas. Grãos por lã, peixe por azeite. E um jarro de vinho podia valer uma cabra, e uma ferramenta de bronze podia comprar silêncio, amizade ou traição. O comércio era a alma das cidades, mas também o seu ser. Cada povo tinha sua própria medida, cada negociação, seu próprio destino. O valor das coisas era como o vento, mudava conforme o humor do homem e a estação do sol. Nas rotas que cortavam o ocidente da Anatólia, caravanas traziam especiarias do Oriente e tecidos das ilhas gregas. Ali, entre montanhas douradas e vales férteis, floresceu o reino da Lídia, um império pequeno, mas rico como poucos. Seus rios traziam algo mais precioso que as colheitas: pó de ouro misturado à prata, o electro, metal raro e luminoso. E foi ali, sob o brilho desse metal sagrado, que o homem teve uma ideia que mudaria o mundo: dar forma ao valor. Pela primeira vez, o poder deixou de pesar em sacas de grãos ou peças de cobre. Ele passou a caber na palma da mão. Na Lídia, o ouro não era apenas riqueza, era a mensagem dos deuses. Diziam que o rio Pactolo brilhava porque o rei Midas, ao se arrepender de sua maldição, lavara ali o toque. O é dourado, mas para os reis da Lídia, aquele brilho não era mito, era um instrumento. Tudo poder. O trono passou a Aliates, soberano de sabedoria prática e olhar visionário, observando mercadores discutindo por medidas e balanças. Ele percebeu: enquanto o homem não confiar no peso do valor, jamais haverá ordem. Então ordenou que os ourives reais fundissem pequenas peças de electro puro, todas do mesmo tamanho e peso. Em uma delas, mandou gravar o símbolo de sua casa, um leão rugindo, diante de um ouro em fúria. Era o nascimento da moeda, a primeira assinatura de o valor humano. Os comerciantes ficarão maravilhados. Com uma dessas pequenas marcas de metal, podiam comprar tecidos, azeite, até terras. Não precisavam mais negociar o valor, ele estava gravado no ouro. E pela primeira vez, a confiança deixou de depender de palavras. O selo real garantia o valor. O ouro falava por si. Nascia uma nova linguagem, a linguagem do comércio universal. Mas como toda língua nova, ela trazia poder e cobiça. A notícia se espalhou pelas rotas comerciais como fogo no vento. Do porto de Éfeso às colinas da Frígia, os mercadores sussurravam sobre o milagre da Lídia. Pequenos discos de metal que valem um mês. Ou em qualquer lugar. Os caravaneiros vinham de longe, curiosos para ver o ouro marcado pelo leão do rei. As praças fervilhavam. Um pedaço de metal podia comprar um navio inteiro. O comércio, antes lento e incerto, agora corria como o próprio Pactolo, contínuo, previsível, poderoso. Mas não foram apenas mercadorias que começaram a circular. Foi a ideia de valor, uma força invisível e irresistível. Os gregos logo imitaram o feito. Em suas cidades-estado, surgiram moedas com coroa. Deuses e guerreiros. Os persas também as adotaram, transformando-as em símbolo de império. E cada nação passou a cunhar não apenas metal, mas identidade. A moeda se tornou o espelho da alma de um povo. Um pedaço de metal que dizia quem mandava, o que valia, e quem devia obedecer. E enquanto o ouro rodava de mão em mão, algo mais professor. O anguindo mudava silenciosamente. O homem começou a medir não apenas o preço das SAS, mas o preço de si mesmo. O ouro, antissímbolo de confiança, começou a despertar outra chama, a da ambição. Onde antes se trocava por necessidade, agora se acumulava por desejo. As mãos que seguravam as moedas passaram a pesar, não pelo metal, mas pelo poder que ele representava.
em Sardes, a capital da Lídia. O mercado cresceu como nunca. Palácios de mármore ergueram-se sobre o ouro que fluía do rio Pactolo. Mas nas mesmas ruas onde os mercadores festejavam, Escra vos contavam as moedas dos outros. Nascia uma nova hierarquia, não de sangue, mas de posses. E os reis perceberam algo ainda mais perigoso. Quem controla o valor, controla o mundo. Aliates e seus sucessores começaram a usar as moedas para pagar exércitos, financiar guerras e comprar alianças. O ouro agora decidia fronteiras e coroava reis. O metal que antes representava equilíbrio passou a dividir o homem. Enquanto os templos acumulavam tributos, o povo começava a murmurar: porque toda riqueza tem um preço. E, cedo ou tarde, alguém deve pagá-lo. A moeda dera ao homem uma nova forma de poder. Mas também, pela primeira vez, o poder ganhou um preço exato. Seu nome era Creso, filho de Aliates. E dizem e nunca houve homem mais rico sob o sol. Suas arcas transbordavam de ouro. Suas estátuas eram cobertas de pedras preciosas. E até os ventos de Sardes pareciam soprar mais suaves diante de tanta glória. Para Creso, moeda era mais do que riqueza, era certeza. Com ela, comprava exércitos, erguia templos, distribuía favores aos oráculos e aos deuses. Acreditava que o ouro o tornará invencível, intocável, eterno. Mas a história Harame te sorria aos que acreditam dominar o destino. Quando o rei persa Ciro, o Grande, avançou sobre suas fronteiras, Creso mandou consultar o oráculo de Delfos, que respondeu com palavras enigmáticas: se atravessar o rio Alis, destruirás um grande império. Convencido de que destruiria o de Ciro, Creso marchou a guerra, mas o império que caiu foi o seu. Sardes ardeu em chamas. As moedas, espalhadas pelas ruas, derretiam no calor da conquista. E diante de Ciro, o outrora rei dourado percebeu o verdadeiro poder do ouro. Ele brilha, mas não protege. Assim terminou o homem mais rico do mundo, cercado pelo mesmo metal que o havia coroado. O fogo de Sardes apagou-se, mas o ouro da Lídia não desapareceu. Os persas, fascinados pela engenhosidade de Creso, preservaram sua invenção. A moeda passou a circular pelos mercados de todo o império de Ciro. Do Egito às fronteiras da Índia, do Mar Cáspio ao Egeu. Em pouco tempo, o símbolo lídio se transformou em idioma universal. Cada povo moldou à sua maneira. Os gregos cunharam corujas e deuses. Os persas gravaram reis e impérios. Os romanos, séculos depois, ergueriam seus próprios deuses sobre o metal. A moeda viajou com exércitos, atravessou mares e tornou-se o novo pacto entre povos. Um acordo silencioso baseado em confiança, poder e necessidade. Mesmo sem o nome da Lídia, sua ideia sobrevive. Pois o homem havia aprendido algo que jamais esquece. O valor não precisa ser visível, basta ser acreditado. E assim, a pequena marca de um leão rugindo tornou-se o grito do mundo antigo, ecoando em cada mercado, em cada império que ergueu sua fortuna sobre o peso do meta. Mas, junto ao progresso, o ouro trouxe algo mais profundo. Um dilema que o tempo ainda não resolveu. Quem controla o valor, controla o homem. Desde os dias dourados da Lídia, milênios se passaram, mas o som do ouro ainda ecoa no coração humano. Hoje, já não seguramos moedas de metal, mas números, telas e promessas digitais. E, mesmo assim, tudo continua igual. A confiança, o medo, o desejo de possuir e ser possuído pelo que brilha. A invenção da moeda não foi apenas o nascimento da economia. Foi o nascimento de uma ideia invisível.
que o valor pode existir mesmo sem forma, que o poder pode ser trocado, medido, contado, e que a fé do homem pode dar vida ao que não tem. Alma, da Lídia ao Wall Street, das tábuas de barro aos bancos digitais, carregamos o mesmo legado, a crença de que o valor mora onde o olhar. Acredita, o ouro se tornou símbolo, e o símbolo, crença. E, no fim, talvez Aleates e Creso tivessem razão. Não é o metal que tem poder, é o homem que lhe dá voz. Porque, em cada moeda, em cada número, ainda se ouve o rugido distante do leão lídio, lembrando-nos de que o valor nasceu não da riqueza, mas da imagem. Nação humana. Tudo o que o homem acredita ter valor, o mundo obedece.